Que o Janones pediu dinheiro para os funcionários, isso está em áudio. Se provarem a materialidade da rachadinha ou do peculato, tem mais é que ser caçado. Mas o caso é perfeito para ilustrar a banalização da corrupção no Brasil. Para começar, quem está pedindo a cassação é o PL, o partido do Flávio Rachadinha Bolsonaro. Para andar, tem que passar pela mesa do Arthur, kit de robótica e mais de 100 fazendas, Lira. E a rachadinha do Flávio, não vamos nos esquecer, aconteceu na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, e junto com ele, fazendo a mesma coisa, tinham outros 26 deputados dos mais diversos partidos, e nenhum desses 27 foi sequer processado por improbidade. Entende o tamanho do buraco? Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, deixe o like ou o dislike, comente porque o seu comentário soma muito ao debate e entre no site da Amazon para ler de graça os primeiros capítulos do meu livro Missione. Se você gostar, compre e eu prometo que ele só melhora depois daqueles capítulos. E te entrega uma boa história, emocionante, envolvente. E não sou eu que estou me auto-elogiando, é o que o pessoal está escrevendo lá nas resenhas. Muito obrigado, link no post fixado. Então, esse é um tema que eu explorei bastante aqui nos últimos anos e está ligado a essa palavra que eu também tenho usado e tenho descoberto que é fundamental para se entender a política brasileira, que é pragmatismo. Lá atrás, muito antes de 2018, eu também me inflamei com a fúria justiceira que tomou conta do país através da Lava Jato. Mas se você olha aquela operação, mesmo que de forma pragmática, pensando que os fins justificaram os meios, é o que muito lavajatista de hoje diz, para passar pano para Moro e Dallagnol, mesmo você dizendo que bilhões foram recuperados e que se grandes empreiteiras quebraram, a culpa é delas por ser corruptas, você não viu o todo. Ou viu muito mais do que eu, ou eu tô vendo coisa que não existe. Nós vamos brigar sem chegar a lugar nenhum. A gente pode até se habituar pragmaticamente com um político ladrão, mas o uso do judiciário de forma dirigida, planejada, para tirar candidato do páreo, influenciar a opinião pública através da imprensa, alimentar os sonhos políticos do próprio judiciário através de seus membros, isso é muito mais grave. A corrupção é sistêmica nesse país. Isso vem do Brasil colônia, passando pelo Império, por todas as formas de república, pelos inúmeros golpes e tentativas de golpes dados pelos militares ao longo da nossa história, inclusive na proclamação da República. O que mudou nesse momento em que vivemos, na nossa história contemporânea, é o surgimento das mídias sociais. Desculpe falar nelas de novo, mas elas são parte importante da vida no planeta Terra, não tem como fugir. Enfim, é o surgimento dessas novas mídias que expõe e enfraquece a imprensa tradicional, muitas vezes fazendo justas correções, mas na maioria das vezes lançando verdades alternativas ou fake news. E agora o eleitor médio, o cidadão médio, entre os quais eu me incluo, se vê forçado a escolher que tipo de fonte é mais confiável, que tipo de governo é mais ou menos honesto, quem representa, pelo menos minimamente, seus valores pessoais no discurso. E enquanto cada um de nós faz isso, quer como escolha de foro íntimo, quer como vítima de manipulação nos grupos que nos são importantes, igreja, família, academia, enquanto a gente faz nossas escolhas, num outro nível de Brasil, o nível dos gabinetes e das indicações políticas, a realidade acontece de uma forma crua, bruta, e o nosso controle é mínimo. O antipetismo e o antibolsonarismo, que eu não sei se vai continuar tendo esse nome, bolsonarismo, na Argentina o peronismo está vivo sem Perón, sem Evita e sem Isabelita, então eu estou chamando de bolsonarismo esse conjunto de ideias de ultradireita somada ao reacionarismo freestyle do falecido Olavo de Carvalho. Isso que está aí com Nicolas, Bananinha, Magno Malta e grande elenco. Mas estou me perdendo. O antipetismo e o antibolsonarismo são distintos demais ideologicamente para que o Brasil possa se unir sem favoritismos e sem hipocrisias em torno da causa da corrupção. Não estou falando de antipolítica, não quero, pelo amor de Deus, colocar todo político no mesmo saco. O que eu quero dizer é bem simples e acho que faz sentido. A coisa ficou assim. De um lado estão os ditos progressistas, quem fica chocado com os abusos negacionistas e antivacinais que a ministra Nízia teve que ouvir ontem no Congresso, que é quem se choca com a forma com que os bolsonaristas abertamente querem
podar direitos dos gays, ou acham que negros e mulheres não têm direitos diferentes, ou que ignoram a questão ambiental. A lista de discordâncias da minha parte é grande. E do outro, uma parcela grande também da população que acredita que falar em racismo ou cotas divide a sociedade, que discriminar gays é liberdade de expressão e direito garantido pela Bíblia, e que compra um pacote de ideias importado, negando a eficácia da vacina, negando a confiabilidade das urnas, acreditando em complô global para acabar com as famílias e por aí vai. Essas pautas maiores, eu já disse isso aqui algumas vezes antes, fazem com que os dois lados precisem, não vou dizer relativizar, porque não é o caso, mas precisem reduzir o peso do quesito corrupção no debate político. Porque se não fosse assim, se fôssemos um povo que realmente acredita que o grande mal do Brasil é a corrupção, a gente não teria mais problema nenhum. Eu não vou voltar lá atrás para não acirrar os ânimos. Nesse momento, o Lula mantém no ministério, na pasta das comunicações, o Juscelino Filho, que já era enrolado em escândalos de corrupção. Nos tempos antes das mídias sociais, seria afastado imediatamente, sem dúvida. E eu estou lendo hoje que, não satisfeito, ele deu 31 concessões de retransmissão de TV para um aliado político dele. E do outro lado, vários deputados histéricos de extrema-direita desviando dinheiro de combustível, FBI confirmando que o Bolsonaro contrabandeou joias e vendeu nos Estados Unidos, corrupção descarada no Ministério da Educação sob o Milton Ribeiro, aquele do escândalo dos pastores. Então era só a gente se reunir e dizer, olha, não é questão de quem rouba mais, se tem roubo é ladrão. Podemos concordar nisso? Estamos cercados de políticos ladrões? O STF não pune devidamente? O Congresso não caça devidamente? Iríamos todos, de verde e amarelo e de vermelho, para a Avenida Paulista juntos. Mas é aí que tá. Esse é o tipo de pensamento que levou Bolsonaro ao poder e que agora colocou o Milei na presidência da Argentina. E que nos Estados Unidos levou à eleição do Trump, a primeira. Se brincar, ele volta. Esse culto à personalidade e a falta de uma bússola cognitiva, não é moral, é cognitiva, para a gente saber onde é que está a verdade. Isso é um fenômeno dos nossos tempos, é uma tecnologia nova e, desculpando o clichê, disruptiva. Como foi o rádio nos anos 30, fundamental para a ascensão do Hitler. Sem a ajuda de líderes evangélicos, diminuindo o tom de ódio nos púlpitos, em vez de subir em palanque para semear o caos, que nem o Malafaia, a gente não vai conseguir conviver nas diferenças. Do lado progressista, sem uma boa baixada de bola nas nossas expectativas, entendendo que a vitória foi apertada, porque o conservadorismo é um segmento numericamente expressivo nesse país e que tem legitimidade política, então a gente precisa aprender a dialogar, não vamos conseguir conviver nas diferenças. Sem a percepção de que existe período de propaganda eleitoral, justamente porque é inviável vivermos em eterno embate, sem a percepção de que fake news são o mal do século e que dá para fugir delas, pesquisando fontes diversas, sem investimento em educação para subir o nível do debate, o país vai continuar colocando as suas diferenças políticas acima dos projetos de país. Até porque cada lado tem o seu projeto de país. Essa crise nas democracias é global. As Big Techs têm enorme parcela de culpa, porque a divisão engaja, dá audiência. E eu trago esses elementos para reflexão, sem nenhuma certeza, nem as minhas. Só para dizer como vai ser longo o nosso processo rumo ao combate à corrupção. Que por mim pode começar pelos Janones, não tem problema. Eu sou Maurício Ricardo. Esse é o meu lançamento do mês. Missione, link no post fixado. Inscreva-se, deixa o like ou dislike. Seu comentário, que é tão importante, soma muito. Lute pela democracia.